Aqui no estádio Beira-Rio, o Internacional definitivamente não fez um dos seus grandes jogos sob o comando de Roger Machado na temporada 2025. Derrota dolorida para o Palmeiras, até porque o jogo poderia ter sido mais. Não muito mais, essa é a verdade. A gente vai falar nesse vídeo sobre o que aconteceu aqui no estádio Beira-Rio, as escolhas do técnico Roger Machado, mais um absurdo de arbitragem no Campeonato Brasileiro, um lance muito semelhante ao que aconteceu e que foi muito reclamado pelo Inter no final de semana passado. E um Grêmio que chega para o Grenal contra esse Inter muito mais pressionado. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, direto aqui do Gigante da Beira-Rio, onde o Inter acabou perdendo para o Palmeiras por 1-0. Poderia ter sido mais nesse jogo, poderia ter sido um jogo melhor, a gente vai falar muito ainda sobre isso, tá? Tem um absurdo da arbitragem, mais um nesse Campeonato Brasileiro, mas eu vou te trazer tudo isso nesse conteúdo em seguida. Antes, não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada aqui no canal. Daqui a pouco eu tô indo acompanhar a coletiva do Roger, jogadores do Inter que vão falar na zona mista aqui do estádio Beira-Rio, porque vai ter que ser dada uma explicação também do que foi o jogo de ontem aqui, aliás, de ontem não, de hoje aqui, contra o Palmeiras no estádio Beira-Rio. Então vai ter mais vídeo no canal na sequência. Fica ligado, deixa o like, te inscreve. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. Eu não ganhei hoje, errei meus dois palpites, joguei uma vitória do Inter de 2-1 contra o Palmeiras aqui no Beira-Rio e apostei no empate do Grêmio em 1-1 contra o Mirassol. Vitória do Inter de 2-1, empate do Grêmio contra o Mirassol. Nenhum dos dois deu, o Grêmio tomou 4-1 fora de casa do Mirassol, lá no interior de São Paulo, e o Inter acabou perdendo para o Palmeiras. Não deu para o Internacional, não foi um grande jogo, é verdade. O Roger não surpreendeu na escalação, foi aquele time que a gente já imaginava e que eu trouxe aqui no canal. Wesley foi confirmado fora, o Carboneiro foi confirmado com lesão muscular. E aí, diante disso, o Roger botou Antony, Aguirre, Rogel e Vitão, que revezaram bastante. Uma hora estava o Vitão do lado direito, depois o Rogel, e o Bernabé na lateral esquerda, e foi em cima dele, numa falha dele, que saiu o gol do Palmeiras. Fernando primeiro volante, Bruno Henrique mais à frente, Vitinho de um lado, Tabata do outro, Alan Patrick e Éder. Cara, foi um jogo pouco inspirado do Inter, tá? Eu até vou dizer que o primeiro tempo não foi ruim. Eu acho que o primeiro tempo foi mais inspirado por parte do Inter do que o segundo, tá? Eu posso citar aqui que o Palmeiras não fez muita força também nesse primeiro tempo aqui no Beira-Rio. O Inter não tomou muito conhecimento, eu digo, o Palmeiras não teve muitas chances de gol. Era um jogo muito brigado no meio de campo, bastante faltoso. O time do Palmeiras é muito físico. O time do Palmeiras tem uma zaga com Michael e Gustavo Gomes. Tem um Piquerez, que também tem um ótimo vigor físico na lateral. Esse menino Riai, que foi contratado pelo Palmeiras junto ao São Lourenço, também muita força física. Richard Rios é magrinho, mas tem força física no meio. O Aníbal Moreno era o primeiro volante também. Então foi um jogo muito disputado e brigado. Eu não acho que o Palmeiras encaixotou o Inter, que teve nó tático do Abel no Roger, nada disso, tá? Não foi um Palmeiras, e o Palmeiras do Abel, ele é um time muito consistente, ele não é um time brilhante com a bola no pé. Não que seja fraco, pelo amor de Deus, não me entendam errado, mas não foi um time brilhante. Só que hoje foi uma noite que o Inter não foi brilhante também no Beira-Rio. O Inter criou poucas chances no jogo inteiro. No primeiro tempo eu acho que até mais. Eu acho que o Tabata fez um primeiro tempo bem digno, tá? O Tabata não foi mal no primeiro tempo. Ele teve alguns erros de passe que talvez aí acabe parecendo, pô, o Tabata fez um jogo ruim. Mas não, eu não achei ruim. Acho que ele participou bastante, pra mim isso foi bem importante, tá? O Tabata foi talvez o jogador do Inter mais participativo no jogo. Eu coloco que no primeiro tempo, que foi, como eu disse, de muitas bolas divididas, muito vigor físico dos dois times brigando pelo Palmeiras ser esse time de vigor físico, faltou o Inter botar um pouco mais de bola no chão e acalmar o jogo. A todo momento, o Roger pedia para os jogadores acalmarem o jogo, botarem a bola no chão, girar a bola e criar as chances como o Inter está acostumado a jogar. Só que pareceu que o Inter não conseguiu fazer isso. E aí vem o mérito do Palmeiras, por esse vigor físico, muitas faltas, muita marcação, acabou o Inter não conseguindo botar a bola no chão.
Só que também não foi aquela marcação que o Inter não tinha espaço para jogar. O Inter tinha. O Alan Patrick não teve uma das noites de Alan Patrick que a gente está acostumado a ver no Internacional. Eu acho que, vamos lá, do jogo, talvez tenha sido a grande decepção do Inter. O Alan Patrick não foi bem. O primeiro tempo foi muito do Vitão e do Fernando. O Fernando tentando, justamente como o Roger pedia, botar essa bola no chão, criar oportunidades para o Internacional. Vieram sim algumas chances de gol, tá, para o Internacional no primeiro tempo. Um Bernabé que estava brigando muito também, entrou no jogo do Palmeiras nesse sentido, e isso foi bom, porque não dava para só o Inter assistir o Palmeiras brigando, disputando cada bola, e o Inter não fazer isso. O Bernabé fez isso. No segundo tempo, se esperava daí, bom, no primeiro tempo o Inter criou algumas chances, mais do que o Palmeiras, é verdade que poucas chances ainda, mas bom, o Inter vai botar essa bola no chão e vai jogar o segundo tempo. Não foi assim. Não foi assim. O Palmeiras também, desde o princípio desse primeiro tempo do jogo, saía em contra-ataques e transições rápidas, sem rifar a bola, tocando com calma. A bola sempre passa pelo Richard Rios, que é um grandíssimo jogador, é um baita jogador, que inclusive teve interesse e proposta do Inter antes de ir para o Palmeiras. E aí, foi numa dessas que sai o gol do Palmeiras. Sai o gol do Palmeiras num contra-ataque. Aliás, num contra-ataque não. Uma bola que é lançada. O Palmeiras estava em postura de contra-ataque, ou seja, o Palmeiras estava quase todo atrás da linha da bola. A bola está lá do lado direito, na ponta direita. O Bernabé domina de costas para o Richard Rios e o Richard Rios desarma ele sem falta. Até teve um contato, mas acabou sim roubando a bola o Richard Rios do Bernabé. E aí ele dá um passe no meio da defesa do Inter, no meio dos zagueiros, onde encontra o Facundo Torres, que estava ali para fazer o gol quase que na marca do pênalti, e ali não tinha muito o que fazer, não tinha... Cara, foi um lance que o Bernabé falhou. Então, pegou a defesa do Inter desajustada, porque naquele momento ninguém imaginava aquela falha do Bernabé, porque ele tá na ponta direita, foi lá aquele lance. Aliás, esse lance foi lá. O Bernabé tá de costas pro Richard Rios, ele tá com controle da bola, ele poderia dar um bago pro lado, cara, poderia fazer qualquer coisa, menos segurar tanto a bola. E aí o Richard Rios desarma, faz o gol, o Palmeiras abre o marcador, até o Inter pediu falta ali, mas eu vi depois no lance, no replay, não foi. Mas o que foi mais um pênalti sonegado ao Internacional. O lance do Richard Rios, é claro, ele bota um pé muito alto dentro da área, toca no Fernando, pega meio que daqui da cabeça e vai descendo até o ombro do volante do Internacional. Cara, mais uma vez, né? É o que aconteceu lá com o Rogel no jogo contra o Fortaleza no final de semana. Eu achei esse lance aqui até pior, tá mais feio, mais violento por parte do Richard Rios, apesar de que dava pra ver que ele tenta tirar a bola, mas pra mim ainda assim foi pênalti claríssimo. E ali o Inter até já tinha, mais ou menos depois desse pênalti não marcado, que foi analisado por 1 minuto e meio pelo VAR, o Inter meio que sai do jogo. Aí foram muitos lançamentos, muito chuveirinho na área do Palmeiras, tá? O Roger até coloca jogadores que têm controle de bola, que têm qualidade com a bola no pé. Ele bota o Gabriel Carvalho logo depois do gol, ele bota o Oscar Romero, ele bota o Borré, ele joga com Borré e Ener Valencia, tira o Vitinho, joga com 2 referências na área, joga com 3 meias, né? Porque ele joga com Alan Patrick, Oscar Romero e o Gabriel, que é meia, mais caindo pelo lado direito. Bota ainda o Ronaldo, que o Bruno Henrique também teve uma noite do não hoje aqui no Beira-Rio. Ronaldo entrou até melhor do que o Bruno Henrique na marcação, nesse controle de botar a bola no chão, como eu falei desde o primeiro tempo que o Roger cobrava. O Ronaldo botou a bola no chão, jogou, distribuiu, mas aí o Inter também estava abusando do chuveirinho. Ele bota, e aí pra mim tem uma boa entrada, tá? O Diego Rosa na lateral direita, na vaga do Aguirre. O Diego Rosa tinha dito que poderia jogar como lateral direito, ele entrou muito bem como lateral direito nesse time do Internacional, acho que fez um bom jogo, um bom segundo tempo, o garoto Diego Rosa entrando na vaga do Aguirre, que pra mim não fez um mau jogo, tá? De novo, não fez um mau jogo o Brian Aguirre. Assim, eu não vou dizer que o Inter mereceu vencer, porque eu não acho que o Inter mereceu. Tem uma chance no final do jogo pro Ener Valencia, num bate-rebate, ele sai cara a cara com o Everton, e aí ele dá de biquinho em cima do goleiro do Palmeiras. Eu não consigo dizer que o Inter mereceu vencer, talvez um empate poderia ficar de bom tamanho, poderia ser mais justo pro que foi o jogo, sim. Mas derrota eu não achei dos maiores absurdos, porque o Palmeiras, quando fez essas transições rápidas, levou perigo à área do Internacional, faz um segundo gol com o Vitor Roque, que o pessoal disse até que foi duvidoso, eu ainda não consegui ver o replay e foi anulado, tá? Mas assim,
Foi ruim a derrota, acaba a invencibilidade do Inter na temporada 2025, mas não há motivo para desespero, tanto que o torcedor aplaudiu bastante a equipe depois da bola rolar. Obviamente fez cânticos em referência ao clássico Grenal do final de semana, sábado, feriadão de Páscoa. É um jogo importantíssimo. É verdade que o Inter foi soberano e vem sendo soberano já há 2, quase 3 temporadas nos clássicos Grenais. E o Grêmio vem de uma derrota acachapante, 4-1 contra o Mirassol, fora de casa. Possivelmente vai confirmar a demissão do Gustavo Quinteiros. O que eu posso resumir? Não foi a noite do Inter, não foi um grande jogo. O Inter não mereceu vencer, talvez não merecesse perder. Teve o lance do pênalti, que sim, é bem discutível mais uma vez, e vai pegar um Grêmio que está muito pior das pernas nessa temporada. Deixa o like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar do Colorado. Beijo, um abraço e até o vestiário do Inter.